Você acha que conhece os gigantes do oceano? Então espere até ver uma garoupa tão enorme que parece uma criatura de outro mundo. Uma raia capaz de saltar para fora da água, como se desafiasse a gravidade. Tartarugas que cruzam oceanos inteiros durante décadas. Focas que atingem tamanhos impressionantes e baleias que podem ser ouvidas a quilômetros de distância. Mas isso é apenas o começo. Nas profundezas do planeta, vivem animais tão extraordinários que, quando aparecem diante de um mergulhador, fazem qualquer pessoa parecer minúscula. Alguns são pacíficos, outros inspiram respeito imediato, e todos carregam segredos que a maioria das pessoas jamais verá com os próprios olhos. De um dos maiores peixes do mundo ao predador com a cabeça mais estranha dos oceanos, você vai descobrir criaturas que transformam o mar em um verdadeiro reino de gigantes. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde o tamanho impressiona, os comportamentos surpreendem e cada encontro parece saído de um documentário impossível. Porque o que você está prestes a ver acontece todos os dias nas águas do nosso planeta. Mas poucas pessoas têm a chance de testemunhar. Entre os esqueletos de naufrágios centenários e as fendas abissais de corais ancestrais, surge a garoupa gigante, um sentinela colossal que pode ultrapassar os 400 quilos de massa viva e sólida. Diferente de outros peixes que dependem da velocidade frenética ou da agilidade nervosa, este titã domina o azul profundo através de uma imponência estática e de uma paciência absoluta, quase mineral. Sua boca é uma abertura cavernosa, um portal para o esquecimento capaz de engolir tubarões inteiros e raias de grande porte em um único e violento movimento de sucção por vácuo, uma das armas biomecânicas mais eficientes e aterrorizantes já projetadas pela seleção natural. Observar uma garoupa gigante em seu território sagrado é testemunhar um monumento biológico que pode atravessar mais de meio século de existência, crescendo de forma contínua e silenciosa, enquanto patrulha as fendas labirínticas do Indo-Pacífico. Ela não caça apenas com a força de sua mandíbula, mas com uma presença psicológica avassaladora, que paralisa presas menores pelo simples terror de sua silhueta, mantendo um domínio territorial tão rígido e inabalável que poucos predadores, por mais famintos que estejam, ousam desafiar seu perímetro de influência. Sua pele, uma couraça texturizada que mimetiza perfeitamente a rugosidade das rochas submersas, e seus olhos fixos, imensos e dotados de uma profundidade analítica, transmitem uma sabedoria oceânica que remonta a eras geológicas, onde o homem sequer ousava sonhar com a navegação, consolidando este peixe como a guardiã absoluta das estruturas submersas e o símbolo máximo da resistência no Recife. Este animal não conhece a pressa. Ele entende que no oceano, o tempo é um aliado daquele que sabe esperar o momento exato em que a vulnerabilidade da presa se encontra com a precisão do predador. Cada escama, cada movimento lento de suas barbatanas peitorais é um estudo de eficiência energética e poder contido. Quando ela decide se mover, a água ao seu redor parece deslocar-se com uma gravidade diferente, como se a massa do animal alterasse a física local. A garoupa gigante é o verdadeiro soberano dos sistemas de cavernas marinhas, um ser que não precisa de dentes serrilhados para impor respeito, pois sua própria existência é um aviso de que, abaixo da superfície, o tamanho e a autoridade caminham lado a lado. Neste reino de sombras e correntes, a garoupa gigante atua como uma âncora ecológica,
um predador de topo que regula a saúde do Recife ao eliminar os indivíduos doentes e manter as populações em equilíbrio. Sua longevidade permite que ela acumule uma experiência territorial sem precedentes, conhecendo cada túnel, cada fenda e cada esconderijo de seu domínio como se fossem extensões de seu próprio corpo. É um animal que exige reverência. Mergulhadores que já encontraram este titã descrevem uma sensação de pequenez absoluta, como se estivessem diante de uma entidade viva que guarda as chaves da história dos oceanos. Enquanto o mundo acima das ondas muda em um ritmo frenético, a garupa gigante permanece inalterada em seu trono de coral, um elo perdido com o passado selvagem do planeta que continua a prosperar na escuridão azul, protegendo os segredos das profundezas com uma vigilância que não admite falhas. Ela é, em última análise, a prova de que a natureza não precisa de pressa para alcançar a perfeição e que a verdadeira força reside na capacidade de se tornar um com o ambiente, tornando-se indistinguível da própria essência do oceano. Antes de continuarmos nossa jornada pelos gigantes dos oceanos, quero saber uma coisa. De qual cidade você está assistindo este vídeo? Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade. Eu adoro ver até onde esses vídeos conseguem chegar e descobrir quantas pessoas apaixonadas pela natureza estão acompanhando esta aventura ao redor do mundo. Frequentemente confundidas com suas primas gigantes, as mantas, as móbulas, elevam o conceito de adaptação biológica a um nível puramente cinematográfico, ao saltarem completamente fora da água, em reviravoltas frenéticas que desafiam a gravidade e as leis da hidrodinâmica. Esse comportamento, que faz o oceano parecer ferver sob o impacto de centenas de corpos, não é apenas um espetáculo visual, mas uma linguagem complexa de comunicação e uma tática para se livrar de parasitas e predadores que espreitam abaixo da linha d'água. Elas não viajam sozinhas. As móbulas movem-se em cardumes imensos e coordenados, formando verdadeiros tapetes vivos e pulsantes que cobrem quilômetros de oceano aberto. Uma estratégia de sobrevivência coletiva, onde a massa do grupo serve como escudo contra predadores de grande porte que hesitam diante de tamanha união. A resistência física dessas criaturas é testada ao limite em suas migrações épicas, verdadeiras maratonas transoceânicas, onde cada batida de suas nadadeiras peitorais é um exercício de eficiência energética. Utilizando suas nadadeiras cefálicas, apêndices frontais que lembram pequenos chifres, elas canalizam fluxos contínuos de plâncton para suas bocas, em uma busca incessante por energia para sustentar o esforço de atravessar correntes brutais. O espetáculo de milhares de raias mobula batendo suas asas em sincronia absoluta sob o reflexo do sol é, sem dúvida, uma das visões mais grandiosas e imersivas do mundo natural, revelando um instinto de preservação que depende intrinsecamente da coesão do grupo e da leitura precisa do ambiente. Elas são a prova viva de que a sobrevivência no Oceano Azul não exige apenas couraças impenetráveis ou dentes afiados como navalhas, mas uma agilidade extraordinária e uma conexão social profunda que permite ao grupo navegar pelos perigos invisíveis das correntes oceânicas com uma elegância inigualável, transformando o mar
em um reino de movimento e luz. Cada salto de uma móbula é um grito de liberdade biológica, uma fração de segundo onde um ser marinho conquista o ar antes de retornar ao seu domínio líquido com um estrondo que ecoa pelas profundezas. Essa transição entre mundos é o que define a mística dessas criaturas. Elas são as nômades das correntes, seres que não conhecem fronteiras e que dependem da integridade dos oceanos para continuar sua dança milenar. A complexidade de seus movimentos sugere uma inteligência sensorial que ainda estamos começando a compreender, onde o toque entre as pontas das asas de diferentes indivíduos mantém o cardume unido em meio ao caos das tempestades marinhas. No grande teatro da vida selvagem, a raia móbula representa a vitória da leveza sobre a força bruta, mostrando que a harmonia de um grupo pode superar a ferocidade de qualquer caçador solitário. Ver esse tapete voador submerso é entender que o oceano é um organismo vivo, pulsante e em constante movimento, onde cada salto e cada mergulho contam a história de uma espécie que escolheu a liberdade das águas abertas como seu destino final. O equilíbrio dos ecossistemas marinhos globais, em sua vasta e complexa teia de interdependências, repousa sobre os ombros de viajantes solitários que conectam os oceanos de polo a polo, e nenhum deles é tão emblemático ou carrega tanta história evolutiva quanto a tartaruga de couro. Este não é apenas um réptil comum, é um titã pré-histórico, uma relíquia viva que sobreviveu à extinção dos dinossauros e continua a singrar os mares com uma resistência que desafia a compreensão humana. Diferente de todas as outras espécies de tartarugas marinhas que possuem cascos rígidos feitos de placas ósseas e queratina, a tartaruga de couro desenvolveu uma solução biológica única e genial. Uma carapaça flexível, composta por uma pele resistente e coriácea, reforçada por milhares de minúsculos osteodermos que lembram um mosaico de pedra. Essa estrutura revolucionária permite que ela realize mergulhos abissais a profundidades superiores a 1.200 metros, onde a pressão hidrostática é tão esmagadora que destruiria qualquer casco sólido. Nessas profundezas escuras, onde o frio é mortal, ela mantém sua temperatura corporal acima da água circundante através de um sistema de troca de calor por contracorrente e uma camada de gordura isolante, tornando-se quase um animal de sangue quente no coração do abismo. Este réptil colossal, que pode atingir quase 1 tonelada de peso e medir mais de 2 metros de comprimento, desempenha um papel de regulador vital e insubstituível nas populações de águas-vivas. Enquanto muitos animais evitam essas criaturas gelatinosas e urticantes, a tartaruga de couro as consome aos milhares, utilizando seu esôfago revestido por espinhos de queratina voltados para trás para garantir que nenhuma presa escape após ser engolida. Ao controlar a explosão populacional de águas-vivas, ela protege indiretamente os estoques de peixes e mantém a ordem na cadeia alimentar marinha, agindo como uma guardiã da saúde biológica dos oceanos. Sua jornada é uma epopeia de persistência. Ela atravessa o Atlântico, o Índico e o Pacífico, enfrentando correntes brutais, tempestades implacáveis e predadores vorazes,
guiada por um mapa magnético interno e sensores biológicos que a orientam com precisão milimétrica de volta à praia onde nasceu, mesmo após décadas de ausência. A biologia da tartaruga de couro é um testemunho de resiliência. Suas nadadeiras frontais, as maiores de qualquer tartaruga marinha, funcionam como poderosos remos que a propulsionam através de distâncias que superam os 20.000 quilômetros em um único ciclo migratório. Observar uma dessas criaturas emergindo silenciosamente em uma praia deserta sob a luz do luar para depositar seus ovos é como ver o passado da Terra materializado diante de nossos olhos. Elas são as últimas de sua linhagem, sobreviventes de eras em que o mundo era radicalmente diferente, e sua existência atual é um lembrete constante da fragilidade e da força da vida selvagem. No entanto, sua sobrevivência hoje é ameaçada por perigos modernos que seu casco de couro não pode repelir, como a poluição plástica que imita visualmente suas presas favoritas e as redes de pesca que interrompem suas rotas ancestrais. A tartaruga de couro é, em essência, o elo perdido entre o oceano de ontem e o de amanhã. Ela personifica a persistência evolutiva, provando que o gigantismo, quando aliado a uma especialização fisiológica perfeita, é uma estratégia vencedora que permitiu a uma espécie atravessar milhões de anos de mudanças climáticas e geológicas. Sua presença nas águas globais não é apenas uma curiosidade biológica, mas um pilar fundamental que sustenta a integridade dos mares. Proteger esse gigante é proteger a própria história da vida marinha e garantir que as gerações futuras ainda possam testemunhar a passagem majestosa desse navegador milenar pelas águas azuis do nosso planeta. Ela nos ensina que a verdadeira força não reside apenas no ataque, mas na capacidade de suportar as condições mais extremas da Terra, com uma dignidade silenciosa e uma determinação que atravessa os séculos. O ápice do poder bruto, da resiliência fisiológica e da dominância territorial absoluta nas costas escarpadas e fustigadas pelo vento é reservado para o foca-elefante, um verdadeiro monarca de carne e osso que define, com violência e majestade, os limites entre o domínio da terra e o império do mar. Os machos desta espécie são titãs biológicos que podem atingir dimensões colossais, pesando até 4 toneladas e medindo mais de 6 metros de comprimento, o que os torna os maiores carnívoros vivos fora da ordem dos cetáceos. Eles ostentam uma probóscide característica, uma tromba de pele rugosa que serve como uma câmara de ressonância natural, capaz de amplificar seus rugidos de guerra a níveis que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Não há nada sutil no embate entre 2 machos alfa de foca-elefante durante a estação reprodutiva. São colisões de massa pura e inercial, que fazem a areia das praias tremer e o solo vibrar sob o impacto de corpos que são verdadeiras montanhas de músculos, gordura e determinação. Cada cicatriz profunda no pescoço reforçado desses gladiadores conta a história de uma soberania conquistada pelo sangue, onde o vencedor garante o direito de transmitir sua linhagem, enquanto o perdedor é banido para a periferia da colônia. No entanto, a verdadeira magnitude do foca-elefante revela-se quando ele abandona a areia e mergulha nas profundezas abissais, transformando-se de um gigante desajeitado em terra em um mestre absoluto da hidrodinâmica. Eles são mergulhadores extraordinários, capazes de realizar feitos que desafiam a medicina esportiva humana.
podem descer a mais de 2.000 metros de profundidade e prender a respiração por mais de 2 horas seguidas enquanto caçam lulas e peixes na escuridão total. Para suportar a pressão esmagadora que colapsaria os pulmões de qualquer outro mamífero terrestre, o foca-elefante expele o ar de seus pulmões antes de mergulhar e armazena o oxigênio diretamente em seu sangue rico em hemoglobina e em seus músculos densos. Sua vida é uma alternância extrema entre o jejum prolongado e o combate em terra e a caça solitária no abismo, uma existência de extremos que poucos seres vivos conseguiriam suportar. Ele representa a união perfeita entre o poder terrestre inabalável e a maestria oceânica, um animal que não conhece o medo e que encerra nossa jornada como o rei definitivo da resistência marinha. O azul infinito do oceano não é apenas uma massa de água, mas um palco de proporções colossais onde a luz do sol trava uma batalha constante contra a escuridão do abismo. Nas profundezas onde os raios solares começam a perder sua força, uma silhueta monumental emerge como uma constelação viva, movendo-se através do vazio. O tubarão-baleia, o maior peixe que já cruzou os mares deste planeta, avança com uma calma que desafia a ferocidade de seus primos distantes. Sua pele, adornada com um padrão único de pontos e linhas que lembram um mapa estelar, serve como camuflagem e identidade em um reino sem fronteiras. Ao abrir sua boca imensa, ele não revela fileiras de dentes afiados para o abate, mas sim um sofisticado sistema de filtragem que processa toneladas de água em busca de plâncton e pequenos peixes. É um contraste fascinante entre poder bruto e delicadeza extrema. Observar esse gigante de 12 metros de comprimento deslizar silenciosamente é compreender que a verdadeira soberania nos oceanos não vem apenas da predação, mas da harmonia perfeita com o meio. A água deslocada por sua nadadeira caudal cria redemoinhos que sustentam ecossistemas inteiros de peixes menores que buscam proteção sob sua sombra vasta. Ele é um nômade solitário, cruzando correntes marítimas e oceanos inteiros em uma jornada de sobrevivência que remonta a milhões de anos. A tensão no ambiente é palpável quando essa massa de carne e cartilagem se aproxima da superfície, rompendo a linha entre dois mundos com uma elegância que silencia qualquer dúvida sobre quem é o verdadeiro guardião das rotas migratórias tropicais. É o início de uma epopeia líquida, onde o tamanho é apenas o prelúdio para segredos muito mais profundos e ancestrais. A resistência no oceano não se mede apenas pela força dos músculos, mas pela capacidade de navegar entre extremos de temperatura e pressão ao longo de milhares de quilômetros. Enquanto o sol aquece as camadas superiores, a baleia jubarte executa uma das migrações mais exaustivas e impressionantes de todo o reino animal. Este gigante mamífero é o símbolo máximo da perseverança oceânica, deixando as águas polares ricas em alimento
para buscar o calor dos trópicos, onde dará à luz e cuidará de sua prole. Durante meses, a jubarte sobrevive quase exclusivamente de suas reservas de gordura, focando toda a sua energia vital na proteção do filhote contra predadores e nas complexas interações sociais que definem sua espécie. Suas nadadeiras peitorais, que podem chegar a 1/3 do comprimento total de seu corpo, agem como lemes precisos em meio às correntes turbulentas, permitindo acrobacias que desafiam a gravidade. Quando uma jubarte rompe a superfície em um salto épico, toneladas de água são lançadas ao ar em uma demonstração de vitalidade pura e comunicação visual. Sob as ondas, o canto desses animais ressoa por quilômetros, uma melodia complexa e melancólica que serve como bússola e conexão em um mundo azul vasto e muitas vezes solitário. A adaptação da jubarte é um testemunho da evolução biológica, onde pulmões terrestres aprenderam a dominar as profundezas, permitindo que elas permaneçam submersas em apneias prolongadas enquanto vigiam o horizonte líquido. A sobrevivência aqui exige uma vigilância constante e um instinto maternal que supera qualquer cansaço, garantindo que a próxima geração de gigantes continue a trilhar os caminhos invisíveis gravados em seu código genético através de eras de isolamento geográfico e mudanças climáticas globais. No coração das correntes marítimas, onde a biologia parece desafiar a lógica convencional, encontramos uma criatura que carrega em seu casco as marcas de séculos de história e uma resiliência que beira o impossível. A tartaruga marinha é uma viajante do tempo, uma sobrevivente de eras em que os dinossauros ainda dominavam a terra firme. O que torna sua existência verdadeiramente bizarra e fascinante é a sua bússola interna infalível, capaz de detectar o campo magnético da Terra para retornar, com precisão milimétrica, à mesma praia onde rompeu a casca do ovo décadas atrás. Esse fenômeno de filopatria transforma o oceano em um mapa legível apenas para seus sentidos aguçados. Enquanto nada a milhares de quilômetros, a tartaruga marinha desempenha um papel ecológico vital, mantendo a saúde dos recifes de coral e das pradarias de ervas marinhas funcionando como uma jardineira silenciosa das profundezas. Sua fisiologia é um prodígio da natureza, permitindo que ela reduza seu ritmo cardíaco a níveis mínimos para conservar oxigênio durante mergulhos profundos, transformando-se quase em uma rocha viva no leito oceânico. O fascínio aumenta quando percebemos que, apesar de sua aparência pesada e movimentos lentos em terra, na água, ela se torna um projétil hidrodinâmico, capaz de fugir de tubarões com manobras rápidas e precisas. Cada cicatriz em seu casco conta uma história de ataques de predadores evitados e tempestades superadas em alto mar. Ela é o elo entre o mundo costeiro e o abismo azul, uma prova viva de que a longevidade no oceano não depende apenas da velocidade,
mas da capacidade sensorial de ler os segredos invisíveis que regem as marés e os ciclos da lua, mantendo uma conexão mística com as areias que a viram nascer sob a luz das estrelas. No topo dessa hierarquia de vigilância está o tubarão-martelo, uma das silhuetas mais icônicas e estranhas da natureza. Sua cabeça expandida lateralmente, conhecida como cefalofólio, não é um mero capricho estético da evolução, mas uma ferramenta de caça altamente sofisticada. Com os olhos posicionados nas extremidades, ele possui uma visão de 360 graus no plano vertical, permitindo-lhe monitorar o ambiente acima e abaixo simultaneamente. Além disso, a área ampliada da cabeça abriga uma rede densa de ampolas de Lorenzini, sensores eletromagnéticos que detectam os batimentos cardíacos mais sutis de presas escondidas sob a areia do fundo do mar.